Classificação final do Campeonato Brasileiro após a 38ª rodada. Pela 12ª vez, o time do Palmeiras é campeão brasileiro com 70 pontos, 20 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. A equipe paulista jogou contra o Cruzeiro nessa rodada e ficou no empate em 1-1, que foi mais que suficiente para garantir o título ao Verdão. Chegando na segunda posição com 68 pontos, temos a equipe do Grêmio. O time gaúcho terminou esse Brasileirão com 21 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. A equipe gaúcha nessa rodada jogou contra o Fluminense fora de casa e venceu pelo placar de 3-2. Na terceira posição, com 66 pontos, Atlético Mineiro. A equipe mineira terminou esse Brasileirão com 19 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. E nessa última rodada, perdeu para o Bahia fora de casa pelo placar de 4-1, que garantiu a permanência do Bahia na primeira divisão. E fechando a fase de grupos da Libertadores, também com 66 pontos, porém com menos saldo de gols que o Atlético Mineiro, vem a equipe do Flamengo. O time carioca terminou esse Brasileirão com 19 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, e nessa última rodada perdeu para o São Paulo, jogando fora de casa pelo placar de 1-0. Chegando na quinta posição após decepcionar todo mundo, temos o Botafogo. A equipe carioca terminou com 64 pontos, com 18 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, e na última rodada perdeu de 3-1 para o Internacional fora de casa. E na sexta posição, com 62 pontos, temos o Red Bull Bragantino com 17 vitórias, 11 empates, 10 derrotas. A equipe paulista jogou contra o Vasco nessa última rodada fora de casa e foi derrotado pelo placar de 2-1, que garantiu ao Vasco a permanência na Série A. Já na sétima posição, com 56 pontos, Fluminense. A equipe carioca jogou com o Grêmio, foi derrotado, como já foi dito. Terminou esse Brasileirão com 16 vitórias, 8 empates e 14 derrotas. Já na oitava posição, também com 56 pontos, porém com 2 vitórias a menos, Atlético Paranaense. A equipe paranaense terminou esse Brasileirão com 14 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. E nessa última rodada, perdeu fora de casa por 3-0, jogando contra a equipe do Cuiabá. Na nona posição, Internacional, com 55 pontos. A equipe gaúcha terminou o Brasileirão com 15 vitórias, 10 empates e 13 derrotas e venceu o Botafogo jogando em casa, como já foi dito. Já na décima posição, Fortaleza, com 54 pontos. A equipe cearense terminou esse Brasileirão com 15 vitórias, 9 empates, 14 derrotas. O time cearense jogou fora de casa nessa última rodada contra o Santos e conseguiu uma vitória que rebaixou a equipe santista. Já na 11ª posição, São Paulo, com 53 pontos. A equipe paulista jogou contra o Flamengo e venceu nessa rodada e fechou esse Brasileirão com 14 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Em 12º lugar, Cuiabá, com 51 pontos. A equipe venceu o Atlético Paranaense nessa última rodada e finalizou o Brasileirão com 14 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. Já na 13ª posição, Corinthians, com 50 pontos. O time paulista jogou nessa última rodada contra o Coritiba, fora de casa, e venceu pelo placar de 2-0 e finalizou o Brasileirão com 12 vitórias, 14 empates e 12 derrotas. E fechando os times que vão para a Sul-Americana, em 14º lugar, Cruzeiro, com 47 pontos. O time mineiro jogou contra o Palmeiras nessa rodada e ficou no empate, como já foi dito, e finalizou esse Brasileirão com 11 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. Festejando como nunca, na 15ª posição, Vasco da Gama, com 45 pontos. A equipe carioca se livrou do rebaixamento ao vencer o Red Bull Bragantino em casa por 2-1 e finalizou esse Brasileirão com 12 vitórias, 9 empates e 17 derrotas. E o último a escapar do rebaixamento, Bahia, com 44 pontos. A equipe baiana jogou contra o Atlético Mineiro e conseguiu um excelente resultado, uma vitória de 4-1, permanecendo na primeira divisão com esse resultado e com a derrota do Santos. O time baiano terminou o Brasileirão com 12 vitórias, 8 empates e 18 derrotas. Agora as equipes rebaixadas, em 17º lugar, Santos, com 43 pontos. Após a derrota para o Fortaleza, a equipe paulista vai jogar pela primeira vez a Série B e terminou esse Brasileirão com 11 vitórias, 10 empates e 17
17 derrotas. Na 18ª posição, Goiás, com 38 pontos. O time goiano jogou contra o América Mineiro nessa rodada e venceu pelo placar de 1-0. E concluiu esse Brasileirão com 9 vitórias, 11 empates e 18 derrotas. O vice-lanterna Coritiba, com 30 pontos. A equipe terminou esse Brasileirão com 8 vitórias, 6 empates e 24 derrotas. E o lanterna América Mineiro terminou esse Brasileirão com 24 pontos, 5 vitórias, 9 empates e 24 derrotas. Então é isso, galera. Essa é a classificação final do nosso Brasileirão Série A. Se você gostou de acompanhar aqui no Classifica FC, deixa o like e se inscreva no canal. No ano que vem acompanharemos os estaduais, Copa do Nordeste, próprio Brasileirão Série A, Série B, Série C, talvez a Série D. Deixe nos comentários quais campeonatos você quer acompanhar aqui no Classifica FC. Eu agradeço a audiência de vocês, desejo tudo de bom e até a próxima!